Boa noite, meus amados irmãos, alunos que estão conosco nessa quarta-feira, participando ao vivo dessa gravação da Escola Bíblica Dominical. Então, temos aqui alunos e professores da Escola Bíblica. E bom dia para você que está acompanhando agora, às 9 horas da manhã, no domingo, essa Escola Bíblica Dominical, como temos feito todos os domingos, né? Você também, que está nos acompanhando posteriormente, em outro horário, por exemplo, a gente tem recomendado aos alunos que estão na escola bíblica presencial, no domingo às 9 horas da manhã, que depois assistam para complementar um pouco daquilo que foi discutido em classe, né, que foi discutido ali presencialmente. Então, Deus abençoe sua vida e que nós tenhamos esse momento de crescimento juntos, tá? Vamos orar? Pai, obrigado porque estamos reunidos aqui para a tua honra e glória. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Pedimos agora, neste momento, que fale aos nossos corações pela tua palavra. Pedimos que esteja atuando em todo instante nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos finalizando, estamos caminhando para o fim. As nossas lições têm sido trimestrais, então, a cada 13 lições, nós encerramos ali o livro, o estudo daquilo que estamos trabalhando no trimestre, e nós estamos estudando o livro de Êxodo. Estamos caminhando hoje para a lição de número 10. Ela tem como título Um Interlúdio Espiritual. Como já comentamos ali em algumas aulas passadas, a organização do estudo de Êxodo para nós, nesse trimestre, não é necessariamente cronológica ou nos capítulos corridos. Porque, por exemplo, na semana passada nós estudamos ali já para o final do livro de Êxodo, né? Nós trabalhamos os capítulos anteriores ao 32, 33, mas também trabalhamos os capítulos finais, ali, por exemplo, o capítulo 40, que é o último capítulo, porque estávamos trabalhando por assunto. E assim vamos permanecendo de uma certa forma. Hoje nós vamos estudar os capítulos 32, 33 e 34 do livro de Êxodo. E vamos ver aí o que aconteceu neste período, é algo marcante para o povo de Israel, algo que é trabalhado em toda a Bíblia, constantemente ali, citado por outros profetas, citado também no Novo Testamento, alguns episódios dessas passagens aqui. Então, é algo, um conteúdo que vai ser muito relevante. Nós temos um texto básico, que é chamado às vezes de texto áureo, que foi escolhido para essa lição, que é Êxodo 33, versículo 11. Tá? Então, Êxodo 33, 11 diz assim: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da terra. Então, nós temos aqui um texto que traz como base, principalmente o que nós vamos ver é muito esse relacionamento de Moisés com Deus, de Deus com Moisés. E ao redor de tudo isso, o povo de Israel ali presente. Temos alguns objetivos para essa lição hoje. Então, o primeiro deles é compreender que o pecado, como desobediência aos mandamentos de Deus, e a infidelidade, nos levam a um afastamento no relacionamento com Deus. Outro objetivo é ter a atitude de ser fiel a Deus com constância. Então, obedecer a Deus constantemente. E desenvolver um ministério de oração em favor dos outros. Então, são alguns dos objetivos que nós temos para esta classe, para esta lição. E aí, agora eu vou provocar aqui aos alunos que estão presentes conosco, pode ter uma ou duas participações, acho que duas está de bom tamanho, mas aqui é uma pergunta: qual é o efeito do pecado no nosso relacionamento com Deus? O que o pecado causa no nosso relacionamento com Deus? Então, você aí que está conosco, pode abrir seu microfone e pode falar. Eu não vou selecionar, não, vocês têm que ser voluntários. Então, pastor Cristiano, creio que o que a Bíblia declara
é que os nossos pecados interrompem a nossa comunhão com Deus. Então, eu creio que essa é a situação mais grave em relação ao pecado e o nosso relacionamento com Deus. A interrupção desse relacionamento. Mais algum aluno gostaria de colocar algum dano que observa em relação ao feito do pecado? Pode falar, Bia. Eu vejo como um afastamento de estar na presença de Deus. Que a partir do momento que a gente deixa, que a gente peca, né, a gente se afasta de Deus, das suas obras. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Bom, hoje nós vamos ver algumas das dificuldades que Moisés enfrentou em relação ao povo de Israel em justamente algumas posições. Por exemplo, então, houve primeiro a desobediência, houve a apostasia. Apostasia é uma expressão que a gente falou na mensagem do domingo passado, do domingo à noite, que é justamente o abandonar da fé, e também a idolatria. Então, são três pontos que vão permear esses textos que nós vamos ler aqui. E antes da gente entrar em assuntos específicos, eu quero trazer aí aos irmãos um contexto histórico. E a gente vai fazer isso através da leitura de texto. Então, o pessoal aí que está conosco, nos acompanhando, aqui ao vivo, então, abra sua Bíblia aí em Êxodo 32, versículo de 1 a 8. Então, leia para mim aqui, Êxodo 32, do versículo 1 até o versículo 8. Quem achou, pode ler. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Muito bem, essa narrativa que nos é dada aqui, eles falam ali sobre Moisés, eles não sabem o que aconteceu com Moisés, por quê? Quando você vai do capítulo 20, a partir ali do versículo 20 em diante, 20, 21, Moisés, então, ele torna a subir ao Monte Sinai, e ali ele começa a receber as leis. Então, ele recebe os 10 mandamentos do versículo 18, lá do capítulo 20, tá? Lá no capítulo 20 até o versículo 17, ele recebe os 10 mandamentos. Do 18 ao 21, dá a entender que ele desce, fala com o povo e volta a subir. E do 22, do versículo 22 do capítulo 20 em diante, depois o 21, 22, 23, 24, 25, e assim por diante, até o 31, ele vai recebendo de Deus toda a legislação para o povo de Israel, coisa que nós tratamos aí ao longo das lições passadas, né? Não só a legislação, mas também a construção do tabernáculo, as roupas dos sacerdotes, o serviço sacerdotal e assim por diante. Então, tudo isso é dado ali. Ou seja, passam-se dias. E o povo, então,
começa a fazer esse questionamento que está ali no versículo 1 e depois no versículo 2. Então, é a apostasia, a desobediência e a idolatria, que era uma prática que eles aprenderam ali no Egito. Israel, desde sua composição, ou seja, desde Abraão, é um povo monoteísta, que só tinha um único Deus. Eles tiveram contato com um politeísmo, já desde os patriarcas, eles haviam abandonado os deuses. Até há um episódio de Raquel, por exemplo, ali com Jacó, nessa questão dos deuses, mas foi se construindo uma cultura monoteísta. No Egito, eles voltaram a ter contato com o politeísmo dos deuses egípcios e voltaram a fazer a mesma prática agora no capítulo 32. Agora, essa postura deles gera um resultado. Então, agora eu vou pedir os alunos que estão aí comigo, agora um vai ler para mim Êxodo 32, 19 e 20, e o outro, Êxodo 32, 25 e 26. Tá? Então, aí dois fazem essa leitura para mim, façam essa leitura para mim. Êxodo 32, 19 e 20, e o outro, Êxodo 32, 25 e 26. Quem achou, pode ler. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estavam dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedras que estavam carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que ele haviam feito, queimou no fogo e... Só um minutinho. E moeu até virar pó. Espalhou o pó na água. Em seguida, mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. Agora pode ler o 25 e o 26 do mesmo capítulo. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Muito bem. Se você continuar lendo o texto, o resultado é que todos aqueles que não quiseram permanecer ali do lado do Senhor, eles foram mortos. É essa sequência do versículo 27, 28, 29, assim por diante, tá? A narrativa que é dada ali, naquele dia morreram cerca de 3.000 dentro do povo. Tá? Então, esse é o contexto histórico do que nós vamos trabalhar agora. O povo, Moisés está ali recebendo a lei de Deus, o povo, na ausência dele, comete o pecado da idolatria, abandona a fé ao Senhor. Uma coisa que você vê que é interessante ali, que é citado, é que no versículo 4, ele diz, versículo 4 não, versículo 1, venha e faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Perceba que eles não tinham ainda um entendimento da ação completa de Deus, porque eles atribuem a Moisés a libertação do Egito. Moisés, de fato, é o líder que conduz. Mas quando a gente estuda, e nós estudamos ali as 10 pragas, a travessia no mar, a gente sabe muito bem que não é Moisés que traz a liberdade. Moisés é um dos instrumentos, ou o instrumento, para que seja feito isso. Mas perceba como eles eram atrelados à pessoa, ou a símbolos, tanto que para eles tinham que ter a imagem de um Deus. E Deus nunca permitiu, quando a gente vê nos 10 mandamentos, é o primeiro, segundo mandamento, e Deus fala sobre a questão de não ter imagens. Então, não havia uma fixação visual de Deus. E todo ser humano tem essa limitação do apego a algo palpável ou visível. E o que a gente transcende isso é através da fé. Então,
É nesse ponto aqui, esse é o contexto. E a partir daqui, então, nós vamos trabalhar alguns aspectos que a gente vai aprender com essa lição. Algumas situações nós vamos aprender com Moisés, no relacionamento de Deus, de Moisés com Deus, e outras situações com Deus. A primeira que eu quero trabalhar com os irmãos neste momento é a intercessão. Semana passada, nós estudamos sobre o sacerdócio universal dos crentes, dos cristãos. E trabalhamos bem o conceito, a gente não vai estender hoje esse conceito, então se você quiser, verifique a aula de número 9, falando sobre a instituição do sacerdócio, para você saber ali melhor como que está posto esse conteúdo, tá? Mas algo interessante, na aula presencial, nós falamos que não há hoje, fisicamente, um sacerdote que vá fazer o processo de intercessão por nós, no sentido de fazer um sacrifício, levar a Deus o perdão, uma oferta de perdão, como era no Antigo Testamento. Hoje nós temos um único sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Mas o pastor Salomão, ele trouxe uma informação muito relevante para a aula presencial, que é a questão da intercessão, do você orar por pessoas. E aqui você vê Moisés tendo esse papel. Então, antes da gente entrar no mérito disso, vamos ver aqui Êxodo 32. Eu vou pedir, então, que um irmão leia para mim Êxodo 32, 11 e 12, e logo na sequência, leia 31 até o 34. Então, Êxodo 32, 11 e 12, e depois do 31 ao 34. Quem achou já pode ler. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Pode ler na sequência, irmã Emilson, do 31 ao 34, por favor. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do teu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim, feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Muito bem, muito obrigado. Bom, aqui nós vamos a uma situação, até recomendo, se você ainda não fez a leitura, faça a leitura do capítulo 32, e você vai ver a ousadia de Moisés ao conversar com Deus, tentando até barganhar com Deus em relação ao perdão do pecado do povo. E hoje nós não temos essa mesmo tipo de ação. Mas algo que eu queria colocar como um questionamento, algo para você trazer a reflexão, inclusive os alunos que estão aqui conosco, é o quanto você tem orado pelos outros. Bem, nós, como sacerdotes do Senhor, no contexto de que somos o povo de Deus, e no contexto ali de 1 Pedro 2,9, então, se você quiser lembrar o que é esse conceito do sacerdócio real, vai lá em 1 Pedro 2,9, você vai ter 9 e 10. Você vai ter esse discurso ali, você vai ter essa situação. Bem, nesse caso, nós não intercedemos pelas pessoas pedindo que Deus perdoe os seus pecados.
Isso não acontece mais hoje. Nós não temos este poder, até porque o perdão ele deve vir do arrependimento. Agora, nós podemos orar, sim, aqui falando especificamente nesse contexto de Moisés, para que Deus converta a pessoa dos seus maus caminhos. Mas essa expressão conversão é uma expressão que caiu muito na linguagem entre os evangélicos, mas ela é muito simples. Conversão é mudar de direção, é fazer uma curva. Então, você está indo para uma direção, não é a direção correta, você precisa retornar, você vai fazer uma conversão, certo? Então, você pode orar e pedir que Deus intervenha na vida daquela pessoa, que a converta, mude de direção. Nós, quando entregamos a vida a Jesus Cristo, nós entendemos que nós, então, somos convertidos por Deus em Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então, Deus muda a nossa direção. Temos estudado aos domingos sobre a questão é que nós não estamos indo para uma direção diferente, nós estamos voltando para o caminho original. E até a mensagem do domingo da manhã tem tido o tema voltando para o jardim, tendo a temática ali do Jardim do Éden, por exemplo. Então, é essa mudança, esse é um dos pontos que você pode orar, até mesmo, muitas vezes, nós, que já entregamos a vida a Jesus Cristo, temos que nos converter de algumas posturas. Pastor, mas Deus já nos mudou a nossa direção? Sim, mas como nós temos uma natureza pecaminosa, às vezes a gente quer sair do caminho de Deus. Então, Deus precisa pegar assim e falar, não, volta para esse caminho. Então, isso é fundamental. Muitas mães e pais que têm já a sua fé em Jesus Cristo, constantemente oram pelos seus filhos. Agora, a pergunta é, você tem orado por essas pessoas que precisam voltar ao caminho do Senhor? Tem intercedido como Moisés intercedeu? Você também pode orar para que Deus toque no coração daquela pessoa, para que ela se arrependa deste mau caminho. Então, não vai adiantar você pedir a Deus, perdoa ele, Senhor. Ele vai perdoar, mas não porque você pediu, e sim porque a pessoa é que pediu o perdão. Então, é algo diferente. A postura do arrependimento ainda é desde o Antigo Testamento. Então, a pessoa tinha que vir ao sacerdote com a oferta, de acordo com o que foi estabelecido na lei, de acordo com o pecado, e assim demonstrar o arrependimento. Mas quem apresentava isso era o sacerdote. Hoje não. Só temos um único sumo sacerdote, que ele mesmo é a oferta pelo nosso pecado. Ele mesmo é a mudança da nossa direção. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, perceba como isso é saudável na comunidade de Cristo, na igreja de Cristo. Abre sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Eu vou fazer essa leitura aqui com os alunos, tá? Então, Tiago 5, 16 a 18. Diz assim, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Outra vez orou, e o céu enviou chuva. E a terra produziu os seus frutos. Só um detalhe aqui, os alunos que estiverem participando conosco, se quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem fazer algum comentário, só levantar a mãozinha que eu já dou a palavra aos irmãos, tá bom? Bem, esse texto mostra essa questão do exercício da intercessão e do exercício da oração, como ela é saudável na vida da igreja. Ele diz aqui, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Não é uma prática que você deve falar a respeito das suas falhas, dos seus pecados uns aos outros, para que você obtenha o perdão. Não, isso você faz com Deus. Mas quando você faz um pelo outro, e quando você está orando um pelo outro, isso gera a cura. Há vários pecados domésticos, quem não conhece essa expressão, doméstico é aquele pecado de estimação, aquele que a gente comete todo dia. Então, é algum deslize na honestidade, é alguma palavra, você tem o que a gente chama a expressão boca suja,
é algum tipo de mentira, trata mal alguém, é maledicente, fala mal de alguém constantemente, gosta daquela fofoquinha, entre várias outras situações. Hoje nós temos, e principalmente difundido, infelizmente, difundido muito entre os cristãos, o uso da pornografia, por exemplo. Então, como eles evitam ter a relação fora do casamento ou antes, então o uso da pornografia acabou crescendo no meio cristão. Então, esses pecados de estimação, muitos deles são vencidos não sozinhos, ou você e Deus. Muitos deles você precisa do irmão, de um irmão de fato sábio, um irmão que está buscando sua intimidade, seu relacionamento com Deus, para estar com você e fortalecer você em oração, orar junto. Ou, às vezes, não é uma situação que é sua, mas é algo que aconteceu com algum parente seu, um amigo seu, e você está ali lutando, orando, batalhando, e precisa que alguém some forças. A Bíblia está nos dizendo que estas forças unidas ali trazem a cura. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E é por isso que ele dá o exemplo de Elias. Você quer ver como a oração de um justo é poderosa e eficaz? Elias orou para que 3 anos não chovesse, não choveu, depois ele orou de novo, e aí choveu. Então ele traz aqui um exemplo, Tiago traz esse exemplo. O nosso estímulo, meus irmãos, é que vocês cada vez mais intercedam pelo povo de Deus e por aqueles que não são do povo de Deus. Para que sempre Deus esteja colocando essas pessoas nos caminhos do Senhor. Um filme que eu gosto muito, já citei ele várias vezes, mas ele é muito bom. Se você nos acompanha no nosso Instagram, você já está vendo ali que nós temos o quadro IBVM, que é a IBVM, a Igreja Batista de Vila Matilde, né? IBVM indica. E aí nós fazemos indicação de louvores, de filmes cristãos, para que possam identificar, de séries, de canais ou perfis que você pode seguir e acompanhar. E também temos trabalhado muito a questão de textos bíblicos, né? E um dos filmes que já foi indicado, Bianca, me corrija se eu estiver errado aí, a Bianca faz parte desse time, é o Quarto de Guerra. Esse já foi indicado lá? Foi? Então tá bom. O Quarto de Guerra é um dos que foi indicado por nós, eu recomendo. Você assistiu uma vez? Assiste de novo. É um filme muito relevante para ensinar nesse exercício da intercessão e da oração. Ali, entre as duas personagens principais, a senhora e a... Acho que me fugiu o nome agora da personagem principal, a mais jovem. Mas elas estão ali conversando e a mulher, então, a mulher mais jovem, começa a reclamar do marido. E esta mulher mais velha avisa essa senhora mais velha e fala: olha, eu te chamei aqui para você tomar um café comigo e nós conversarmos, mas quanto tempo desse momento aqui eu pedi para que nós conversássemos falando mal do seu marido? Aí ela começa a dizer: olha, eu quero trabalhar com você, aprender a batalhar como eu batalhei. O inimigo não é o seu marido. Quando a gente lê Efésios capítulo 6, os trechos que vai falar sobre a armadura de Deus, eu recomendo que você leia o trecho antes da armadura de Deus, porque lá o apóstolo Paulo apresenta o nosso inimigo. Nosso inimigo não são pessoas. Ele diz principados e potestades, poderes espirituais nas regiões celestiais. A nossa batalha não é visível. Não adianta você pegar um pedaço de pau e dar na cabeça de alguém que está fazendo as coisas erradas, dizendo muda, muda, muda. Não vai mudar. Porque o inimigo, ele não é alguém que você está vendo, e sim algo que está por trás. Não é só Satanás, por exemplo. A gente diria que o inimigo principal é o pecado. E isso você não muda ajoelhando no milho, como eu já vi igrejas que tomaram essa prática, não funciona, fazendo açoites, punições, não é nada disso. É um exercício constante de intercessão. Orar por aqueles que ainda não se voltaram aos caminhos do Senhor ou por algum motivo desviaram-se do caminho do Senhor. Temos uma segunda parte, então, dividir aqui em 2 partes sobre o momento, essa intercessão. A segunda parte está aqui agora em Êxodo 33, então vamos passar ao próximo capítulo. Êxodo 33,
do 12 ao 17. Beth, você levantou a mão antes da gente ler? A irmã quer falar algo? Pastor, eu vou fazer uma pergunta para tirar uma dúvida. Tem gente que fala assim, tipo assim, você está orando por um filho, orando por um marido, orando por uma pessoa amada, uma pessoa que a gente ama, que às vezes tem um vício, às vezes mente, tem esse tipo de pecado, igual o pastor falou. Aí tem aquelas pessoas que falam, tipo, fala assim pra gente assim, não, você pode orar 1000 anos aí que se a pessoa não querer mudar, ela não vai mudar. Tem esse ditado que as pessoas falam, e às vezes eu penso que é verdade, mas eu acho que não adianta você orar. Eu acho que Deus está ali ouvindo e uma hora Deus vai transformar essa pessoa, não vai, pastor? Por a nossa oração, ou isso não, se a pessoa não quiser, não adianta? Ótima pergunta, Beth, ótima pergunta. Bom, uma coisa que nós falamos é para que Deus converta, para que a direção seja mudada. Agora, esta conversão, nós temos aprendido que ela é o toque do próprio Deus no nosso coração, ali trabalhando a necessidade da mudança, apresentando a salvação que há em Cristo Jesus, muitas vezes através de uma pessoa, muitas vezes de uma forma totalmente diferente, mas isso parte da pessoa. Deus faz o ser humano com o livre-arbítrio. Isso é, a liberdade de escolha a quem ele vai servir. Todas as gerações do povo de Israel passaram por esse momento. Quando você vê uma transição de liderança entre Moisés e Josué, Josué, no final da sua liderança, lá no último capítulo do livro de Josué, ele faz o questionamento, ele faz o convite, dizendo, hoje vocês vão escolher a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos amorreus, dos cananeus, ou dos egípcios, ou se ao Senhor. E aí ele diz, eu e a minha casa já fizemos a escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso é uma questão de escolha. Porém, você pode orar para que Deus cada vez mais cause situações na vida daquela pessoa, ou que ele entenda os caminhos errados, ou que ele passe às vezes por um momento difícil, para que ele entenda a necessidade de voltar a Cristo. Não sei se eu vou deixar o pastor Salvi falar, não sei se ele vai falar desses exemplos. Agora, pode acontecer do lado negativo? Pode. Se a gente estudar aqui, nós estamos falando de 1.500 anos de história do povo de Israel, aqui deste momento, desse texto bíblico, até Jesus. Certo? Mais ou menos esse trecho aqui, esse período. E até Jesus, boa parte do povo de Israel não se converteu de seus maus caminhos. E quando chegou a Cristo, João, capítulo 1, versículo 12, versículo 11 e 12 diz, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Ou seja, sim, os primeiros, inclusive, que seguiram esse caminho foram os judeus. Mas perceba que não são todos, o que não deve desestimular você a deixar de orar. Porque Deus constantemente, pela sua oração, colocará situações em que aquela pessoa vai ser impulsionada ao arrependimento. Mas algumas pessoas, meus irmãos, não desejam mudar a sua postura. Pastor, o senhor levantou a mão, pode falar, por favor. Eu gostaria de abordar alguns aspectos que a Bíblia é clara em dizer. A primeira coisa que a Bíblia diz, a oração pode muito em seu efeito. Então, não está dizendo se a pessoa quer ou não quer. A oração pode. Porque todas as vezes que nós oramos por uma pessoa não salva ou por uma pessoa salva, o Espírito Santo vai até a pessoa e faz o trabalho dele. Aí tem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Com relação ao Espírito Santo de Deus, ele nos dá o querer e o efetuar. Então, o querer de ser salvo por Jesus Cristo
é algo que passou antes pela ação do Espírito Santo. E você está pedindo que vá até a pessoa e que essa pessoa possa ser tocada pelo Espírito Santo. Então, isso vai acontecer. Há orações que são feitas de uma forma tão pesada como a oração de Paulo. Eu entrego esse e este para Satanás, para que, com o castigo de Satanás, eles venham se arrepender. Eu tenho dito que, na minha vida, eu jamais faria essa oração, porque eu não gostaria que alguém me entregasse a Satanás. Porque que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Então, eu não vou fazer esse tipo de oração que Paulo fez. Mas também a gente tem aprendido na palavra de Deus que se eu sou o suporte das pessoas, além de orar, há um encorajamento. Como eu contei para vocês daquela mulher que aceitou Jesus Cristo como Salvador e o missionário norte-americano queria falar sobre as imagens. E eu disse, não, hoje você não vai falar nada não, né? Mas eu preciso falar, você não vai falar. Porque eu tinha certeza que ele ia falar sobre isso. Aí quando saímos da casa, eu falei assim, por que você tanto queria falar que você estava insistindo sobre as imagens? Meu irmão, quem é que faz a obra? Nós levamos a salvação. Ela aceitou Jesus Cristo. A obra da salvação é o Espírito Santo de Deus. 2 dias depois, ela pediu que nós voltássemos lá, e eu voltei, e ela disse, pastor, o senhor pode retirar as imagens que tem em casa? Nós tiramos lá 23 imagens. E aí ele disse, como Deus é maravilhoso. E eu me lembro que ele viu uma moldura muito bonita, né? Essa daqui eu vou levar para minha casa. Eu falei, vai nada. Isso daí se serviu a Satanás, se serviu à idolatria, não pode servir agora para uma outra coisa. Então, não vai ser usado dessa maneira. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente que Deus está trabalhando na nossa vida sobre esta intercessão. É bem verdade que aqui ele está dizendo, confessai as vossas culpas uns aos outros. Isso deveria ser o normal da igreja. Mas, infelizmente, isso não pode ser o normal da igreja. Nossa igreja ainda não tem pequenos grupos. Mas assim que nós tivermos isso na nossa igreja, se estiver no plano do pastor, nós vamos ter um núcleo de oração. E esses irmãos vão ficar afeitos a esse núcleo. E aí sim, isso será algo normal a ser feito dentro do núcleo, porque todos sabem que o que foi dito dentro do núcleo é para ficar no núcleo. A gente só apresenta a Deus, não apresenta a toda a igreja. Orou sobre isso na semana passada lá no nosso grupo. Essa irmã deve estar em pecado mortal, né? A gente só tem que lembrar que todo pecado é mortal, não tem pecado não mortal, né? Porque faz separação entre você e vosso Deus. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, que se a oração tem muito em seu efeito, é a maior arma que Deus me deu, eu uso ela a tempo e fora de tempo. Quando o pastor Cristiano perguntou sobre se você ora mais por você ou pelos outros, eu acho que dificilmente nós vamos encontrar um filho de Deus que mais ora por você, a menos que ele seja um poço de problemas. Mas eu não conheço um filho de Deus que é um poço de problemas. Pode ter muitos problemas, mas os problemas do mundo que cercam a ele são muito maiores. E quando nós demonstramos que somos filhos de Deus, nós atraímos todo tipo de pedidos para que a obra de Deus seja feita. Muito obrigado, pastor. Mabete, pode falar, querida. O pastor falou uma coisa que estava acontecendo comigo. Eu me vi orando, eu orava. De repente, fiquei doente esses dias. Estou adoentada ainda. Graças a Deus, estou bem melhor. Mas aí eu me peguei assim,
que eu começava a orar por mim, de repente já estava orando por as outras pessoas e sempre esquecia de mim. E eu acho que Deus tocou tão grande no meu coração que eu comecei a orar por mim. Meu Deus, me cura, me cura, me cura. E graças a Deus eu estou melhor. Mas o pastor Salovi falou uma grande verdade. Às vezes a gente começa a orar tanto por tantas as pessoas que a gente vai lembrar da gente lá no último e quando lembra. Então, eu sempre oro por tanta gente que acabo me esquecendo de mim. E eu fiz essa pergunta porque eu tenho uma irmã de outra igreja que ela veio e falar para mim que a filha dela está num vício compulsivo de compra. E eles estão no vermelho. E ela falou, Beth, o que eu faço? Eu brigo. Eu falei, não, vamos orar. E, portanto, que nós estamos em oração. Então, eu fiz essa pergunta para mim saber se eu estou correta ou não. Se orando, Deus vai estar agindo aí, né? Muito bem, obrigado pela participação. E agora a Beth me deu a ponte para o próximo assunto, que é o outro ponto que Moisés traz a intercessão, está ali em Êxodo 33, do 12 ao 17. Então, eu vou pedir aí aos alunos que estão conosco, ou os professores, abra sua Bíblia em Êxodo 33 e leia para mim do 12 ao 17. Quem achou pode ler. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? 17 também, irmã Milce. Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Muito obrigado. Aqui, este segundo momento de intercessão, Moisés pede a Deus que continue sendo o guia deles, que ande junto com eles. Agora, lembre-se que a presença de Deus no meio do povo era algo diferente do que é hoje. Durante o dia, Deus se manifestava ali com uma coluna de nuvens, que inclusive protegia o povo do calor no deserto, e permitia que eles caminhassem ali durante o dia, e à noite uma coluna de fogo. Tá? Então, você poderia até dizer assim, uma nuvem ali no meio do deserto, pode acontecer, mas fogo no céu à noite? Então, essa era ali a presença de Deus, mostrando que estava guiando ali o povo. Bem, Moisés, então, ora por direção, por guia. A pergunta que eu faço para você, para você refletir é o quanto você tem orado para que Deus seja a direção da tua vida, ou dê uma direção à tua vida. E aí, em vários aspectos. E aí, é claro, como estamos falando de intercessão, intercessão por si e intercessão pelo outro. Então,
quanto você tem pedido que Deus guie a via de outras pessoas. Então, não basta só ter o arrependimento, precisa ter um direcionamento. O copo de água, ele está sempre cheio. Ou ele está cheio de água, ou ele está cheio de ar. Então, na vida do ser humano, não há um vazio. Me arrependi e pronto. Não, me arrependi, agora eu tenho que me encher de algo. E no nosso caso, encher-nos de Deus, encher-nos, como o apóstolo Paulo cita na carta aos Efésios e aos Colossenses, estarmos cheios do Espírito Santo. Então, o quanto você tem feito esse pedido? Moisés, ele está ali conversando com Deus, e é claro, é uma provocação da parte de Deus a Moisés, para saber se realmente Moisés queria a direção de Deus. E Moisés diz: eu não vou até a terra prometida se o Senhor não estiver comigo. Se o Senhor não estiver comigo, não me envie. Esse é um pensamento que os nossos missionários têm aqui, onde eles são enviados por Deus, mas Deus vai com eles. Então não é algo, um momento isolado que há da parte deles, aonde Deus me mandou, eu estou indo. Não, é Deus vai comigo. Né? Deus está indo comigo. Agora, o quanto a gente tem tido essa consciência e o quanto a gente tem pedido isso para Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Estudamos na quinta-feira passada sobre a parábola dos talentos. E aí nós vimos justamente a expressão: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus sempre vai trabalhando nas nossas vidas nos detalhes, nas coisas que nós julgamos pequenos, no nosso dia a dia. E através desses pequenos, através desse detalhe, é que você tem, então, uma grande coisa nas suas mãos depois. Então, por exemplo, você não começa construindo a casa com toda ela pronta. Não, você vai de tijolo por tijolo. Pode até ser que você tenha uma casa pré-montada, mas ainda assim é parte por parte. Então, é sempre do pequeno construindo para o grande. E aí fica esse meu convite. Tenha esse momento de intercessão na sua vida. Peça a direção do Senhor constantemente, o tempo todo, para você, no deserto da vida, não se ver perdido, ou então estar seco pelo sol, ou estar com medo do escuro, que nós passamos diversas vezes. Que a presença do Senhor mostre a essa nossa cobertura, a segurança, e mostre também o seu poder através da sua glória. Avançando para o próximo assunto e já introduzindo nessa questão de glória. O último tema que nós vamos tratar nessa aula é o relacionamento com Deus em glória. Então, abra sua Bíblia aí em Êxodo 33, versículo 18, 19 e 20. Então, vou pedir a um dos alunos que leia para mim Êxodo 33, do 18 ao 20, e outro aluno leia para mim Êxodo 34, do 29 ao 32. Então, quando terminar um, o outro, na sequência, já faz a leitura. Êxodo 33, do 18 ao 20, a Êxodo 34, 29 e 32. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem eu compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos quando desceu do monte. Não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele.
Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, viram que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Até que versículo, pastor? Até o 32. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação aproximaram-se dele. Então Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel. Então ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Muito obrigado. Olha, aqui está uma ambição de muitos cristãos poderem contemplar a glória de Deus, ver a glória de Deus. A gente tem alguns poucos episódios dessa narrativa. Então, por exemplo, Elias vê a glória de Deus, ele sobe aos céus, e outro que presencia a glória de Deus é Eliseu vendo Elias subindo aos céus. Na verdade, ele vê a carruagem de fogo, mas essa é a manifestação através dos anjos, né? Outros são Tiago, João e Pedro, que vem Jesus transfigurado. Outro é Estevão, que vê no momento antes da sua morte, vê o Senhor assentado no trono, os anjos ao seu redor. E outro é João, por exemplo, no livro de Apocalipse. Ainda você vai ter, quem sabe, Isaías, Daniel, Ezequiel, manifestando as visões sobre o trono do Senhor. Então, alguns dos que presenciaram foram poucos. Em algumas situações, já ouvi até a citação de um teólogo falando, olha, tome cuidado, no Novo Testamento, muitos dos que viram a glória de Deus, imediatamente aconteceu algo não tão bom. Paulo ficou cego, quando viu Jesus Cristo. Estevão morreu. Então, quando você está vendo a glória do Senhor, pode ser que Deus está te chamando. Tá? Então, tome cuidado com o que você pede. Aqui, meus irmãos, eu acho interessante como Deus manifesta a Moisés o exercício da glória dele. Porque isso é destaque ali no versículo 19 do capítulo 33, onde ele diz: diante de você farei passar a toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem quiser ter compaixão. O exercício da glória de Deus é bondade, misericórdia e compaixão. Então, há sim toda a questão do brilho que nós vemos ali a narrativa, e por isso que eu pedi que lesse o final do capítulo 34, porque quando Moisés está diante da presença do Senhor, diante da presença dele, da glória dele, você vai ter, então, Moisés com o rosto sendo resplandecido. Ele ficava brilhando, refletindo a glória do Senhor no rosto dele. Uma ação, mas isso, inclusive, é uma ação que acontece apenas com Moisés. Mesmo os demais que eu narrei aqui, isso aqui não volta a se repetir, certo? Então, nós precisamos, então, entender o que nós desejamos quando nós pedimos que Deus manifeste a sua glória. Olha, querido, saiba de uma coisa, toda vez que você vê a bondade de Deus sendo exercida, a misericórdia ou a compaixão, isso é a manifestação da glória de Deus. E aqui eu quero trazer um texto que está na nossa revista. Vou abrir aqui, compartilhar uma tela com os irmãos para fazer essa leitura. Tá assim: ao sair do seu quarto fechado, aqui é Jesus falando sobre a oração, por exemplo, essa expressão de onde está o quarto fechado, a consciência da presença de Deus continuará iluminando o nosso coração e mostrando a paz e o amor de Deus em nosso rosto.
E aqui, então, eu quero trazer justamente essa reflexão. Você pode ter o contato com a glória de Deus. Muito provavelmente não será como a de Moisés. Como eu disse, foi só Moisés que teve esse episódio do resplandecer da glória no seu próprio rosto. Então, quando a revista está nos fazendo essa provocação, ele não está falando que você vai sair brilhando, mas do seu relacionamento com Deus. Tem resplandecido na tua vida o brilho de Jesus, a luz de Cristo está brilhando, os outros está aparente. As pessoas olham para você, as pessoas conversam com você, as pessoas veem as suas ações e estão vendo o resplandecer da glória de Deus, estão vendo esse brilho, estão vendo a misericórdia, a bondade e a compaixão. Isso é algo que nós precisamos refletir constantemente. E Jesus fala sobre isso. Nós estamos fazer mais uma propaganda aqui. Começamos a fazer os nossos devocionais de terça e quinta no nosso Instagram, às 9 horas da manhã. Estamos fazendo sobre o Evangelho de Mateus, especificamente do capítulo 5 ao 7, do Sermão do Monte. Então, fica gravado, se você não conseguir estar conosco nesse horário, depois você pode assistir lá no Instagram esse devocional. Mas nós vamos passar por esse texto aqui. Então, abra sua Bíblia em Mateus 5, versículo 15 e 16. E perceba o que Jesus fala a respeito da sua luz, da sua glória. Diz assim, Mateus 5, 15 e 16. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. As pessoas olhavam para Moisés e não viam, olha, como Moisés brilha como os anjos, ele é como a imagem do próprio Deus. Não, as pessoas olhavam para Moisés e viam, isso que é um relacionamento autêntico com Deus. Isso que é estar diante da presença desse Deus. A pergunta é, para que nós tenhamos essa reflexão e encerrando essa nossa aula, o nosso relacionamento com Deus está mostrando às pessoas quem é este Deus. A nossa ação com Deus está levando pessoas a glorificarem a Deus, a reconhecerem a este Deus. Meus irmãos, que nós sejamos intercessores no meio desta geração corrompida, intercessores por nós também, que muitas vezes sofremos pela corrupção do pecado, e que nós sejamos esse espelho, esse farol que reflete a luz de Cristo, para que as pessoas observem aquilo que nós fazemos e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Obrigado pela presença dos irmãos, em especial os irmãos que estão aqui conosco, os nossos alunos e professores da Escola Bíblica. Eu espero que você também invista o seu tempo, esteja conosco na quarta-feira. Às 20 horas nós fazemos a gravação dessa aula, você pode participar, esclarecer suas dúvidas, mas também tem aqui abaixo os comentários no YouTube. Se você quer participar, se você quer tirar alguma dúvida, põe nos comentários aqui, a gente vai esclarecendo para você durante a semana. E mais ainda, quer aprender com profundidade, quer conhecer o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, esteja conosco todos os domingos às 9 horas da manhã, vai ser uma bênção e um prazer ter você conosco, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço. Boa noite, pastor, que Deus abençoe. Obrigado pela benção da lição. Obrigada, queridos, por estarmos juntos, queridos, e Deus realmente nos falou nessa manhã.